Tem dias em que a gente se pergunta: será que a minha vida foi esquecida por Deus? Você já sentiu como se estivesse dando tudo de si, mas nada muda? Você ora, trabalha, espera, e ainda assim parece que está sempre começando do zero? Essa sensação de estar travado, de ver os outros avançando, colhendo, prosperando, e você ali, parado, no mesmo lugar. Se isso fala com você, então essa mensagem chegou na hora certa. Hoje, eu quero te contar sobre um homem que também conheceu o silêncio da terra, que também enfrentou a escassez, a inveja, a rejeição, mas que decidiu não se mover pelo medo, e sim pela voz de Deus. O nome dele era Isaque. Enquanto todos ao seu redor estavam fugindo da seca, Isaque ficou. Enquanto a lógica mandava correr, ele escolheu confiar. E o resultado? Naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. Porque a prosperidade de Deus não está no solo, mas na semente da obediência. Hoje você vai descobrir 5 lições poderosas da vida de Isaque, que podem mudar a maneira como você enxerga sua própria jornada. Porque talvez você não esteja em um lugar errado. Talvez você esteja exatamente onde Deus quer plantar o milagre. Vamos começar? A terra estava seca. As colheitas tinham parado. Havia fome em Gerar. E tudo ao redor gritava: fuja! Vá para o Egito. Lá tem comida, lá tem recursos, lá a vida anda. Mas Deus falou com Isaque de forma clara: não desça ao Egito. Fique na terra que eu te mostrarei. Gênesis 26, 2. E ele ficou. Parece simples, mas pense comigo. Quem escolheria permanecer em um lugar de escassez quando há fartura em outro? Isaque não ficou porque era teimoso. Ele ficou porque confiava que a direção de Deus vale mais do que qualquer promessa humana de facilidade. Isso é fé. Prosperidade verdadeira começa aqui. Não no lugar onde você está, mas na voz que você escolhe seguir. Quantas vezes Deus já te pediu para ficar firme em algo e tudo dentro de você quis correr? Ficar em um casamento difícil, manter um negócio mesmo sem lucro ainda, permanecer em oração por um filho que se afastou. E você pensou: Deus, por que me manter aqui? Aqui parece estéril, aqui não vejo fruto. Mas deixa eu te lembrar de algo. Obediência é o solo mais fértil do céu. Não é sobre onde você está, é sobre com quem você está. E se Deus estiver ali, até o deserto floresce. Muitas bênçãos são perdidas porque fugimos antes da hora, porque a dor assusta mais do que a promessa consola. Mas Isaque nos ensina: ficar pode ser o ato mais corajoso de fé que você vai viver. E foi exatamente por escolher obedecer que o céu começou a preparar uma colheita sobrenatural. Nos próximos capítulos, você vai ver o que acontece com quem decide permanecer. Porque quem ouve a voz de Deus e fica, mesmo sem entender, se torna testemunha de milagres que ninguém mais verá. Imagine a cena: um chão rachado, sem sinal de chuva, o sol castigando, e Isaque lá, com a mão cheia de sementes plantando. Parece loucura, mas é exatamente isso que a Bíblia diz que ele fez. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais porque o Senhor o abençoou. Gênesis 26, 12. Ele não esperou a terra melhorar. Ele não esperou o clima mudar. Ele não ficou esperando o tempo ideal. Ele plantou na seca. Sabe por quê? Porque quem confia em Deus planta pela fé e não pela aparência. Talvez hoje você esteja segurando uma semente, uma ideia, um pedido, um sonho, mas está pensando: esse não é o momento. A conta bancária está vazia. O ambiente ao seu redor não ajuda. As pessoas duvidam de você. Até você já começou a duvidar. Mas Isaque nos ensina: a fé planta mesmo quando o chão parece morto, porque Deus não depende da terra. Ele depende da sua confiança. A pergunta não é: esse solo é fértil? A pergunta é: você confia que Deus é capaz de fazer até a terra seca florescer? Existem sementes que só germinam quando são plantadas no deserto, porque é ali que ninguém mais acredita, mas Deus ainda está trabalhando. Plantar na seca é declarar em silêncio: Senhor, eu confio em Ti mais do que nas circunstâncias. Então, não enterre sua fé. Enterre sua semente. Não paralise sua generosidade. Não desista da sua oração. Não abandone aquele projeto que Deus colocou em seu coração.
porque há uma colheita preparada. Mas ela só nasce depois da coragem de semear. A bênção de Deus sobre Isaque foi tão evidente que ele começou a incomodar. E o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que se tornou muito rico. Gênesis 26, 13. Mas logo depois vem o versículo seguinte: por isso os filisteus o invejavam. Gênesis 26, 14. E então começaram a tampar os poços que ele herdou do seu pai, poço após poço, inveja após inveja. E o que Isaque fez? Ele não discutiu, não retaliou, ele seguiu cavando. Isso ensina algo muito profundo. A prosperidade que vem de Deus sempre vai incomodar quem vive de aparência. Talvez você já tenha passado por isso. Você começou a crescer, começou a sorrir de novo, começou a se reerguer e, de repente, começaram a se afastar. Ou pior, começaram a fechar as portas que você usava. É difícil entender, mas acontece. O mundo nem sempre celebra quem vence com fé. Muitas vezes, ele tenta apagar, mas Isaque não deixou a inveja travar seu destino. Ele entendeu: se Deus me deu força para cavar uma vez, Ele me dará força para cavar de novo. E cada poço fechado o empurrava para um poço novo. Não pare por causa da inveja. Não recue por causa da rejeição. O que Deus tem para você não pode ser tampado por mãos humanas. Continue se movendo, continue cavando, continue sonhando. Porque quando você caminha com Deus, até o que foi enterrado contra você se torna solo fértil para algo novo nascer. Isaque cavava um poço e os inimigos vinham e tomavam. Ele cavava outro e tomavam de novo. Mas em vez de entrar em guerra, ele fazia algo que muitos de nós não conseguimos. Ele deixava para trás e cavava de novo. Até que ele cavou mais uma vez e finalmente ninguém discutiu. E chamou o Reobote e disse: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Gênesis 26, 22. Reobote significa lugares espaçosos. É o lugar onde a sua alma respira, onde a guerra cessa, onde o que é seu fica com você. Mas veja, Reobote só vem para quem não desiste após a rejeição. Talvez você esteja cansado de tentar e sempre ser cortado, cansado de investir em pessoas que não retribuem, de abrir caminhos que outros tomam de você. Mas escute com o coração. O que Deus tem para você não será arrancado. Se alguém tirou o que você construiu, não significa que você perdeu. Significa apenas que o seu Reobote ainda está por vir. Você precisa continuar, cavar de novo, crer de novo, se levantar de novo. Porque a rejeição de hoje pode ser exatamente o empurrão que te leva para o lugar onde Deus vai te estabelecer com paz. E Isaque só chegou lá porque não permitiu que a dor das perdas o tornasse amargo. Ele se manteve obediente, fiel, disposto. Cave de novo, não com raiva, mas com fé. Deus não vai te deixar terminar sua história nos poços disputados. Ele já preparou um espaço de abundância só seu. Isaque prosperou, cavou poços, colheu em terra seca, venceu a inveja, foi rejeitado e se levantou. Mas sabe quando a história muda de verdade? Quando Deus aparece e diz: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Gênesis 26, 24. Isso muda tudo, porque você pode ter colheitas, pode ter riquezas, pode ter poços, mas nada disso preenche uma alma sedenta como a certeza da presença de Deus. Deus não disse a Isaque: eu te darei mais dinheiro, nem eu te farei o mais poderoso da terra. Ele disse: eu estou com você. E isso é suficiente. Às vezes, a gente corre atrás de resultados, mas o céu quer nos oferecer algo muito mais precioso: a companhia daquele que sustenta todas as coisas. A presença de Deus é o único lugar onde a alma descansa de verdade. É onde a ansiedade perde a força, é onde o medo se cala, é onde o coração se alinha com a eternidade. Isaque, depois de ouvir essa promessa, não foi construir mais poços, ele foi construir um altar. Porque quem entende que a presença de Deus é o maior tesouro, prioriza a adoração e não apenas conquista. Talvez você tenha buscado respostas, portas, provisão, mas Deus hoje quer te lembrar: a sua maior riqueza é saber que Ele está com você.
E se Ele está com você, você já tem tudo. Hoje, nós caminhamos com Isaque e descobrimos que a prosperidade não vem apenas de bens materiais. Ela é antes uma questão de obediência e presença de Deus. Isaque nos ensinou que, mesmo nos momentos mais difíceis, não podemos perder a confiança na promessa de Deus. Ele ficou quando outros fugiram. Ele plantou quando parecia inútil. Ele cavou quando foi rejeitado. Ele permaneceu fiel, mesmo quando tudo parecia perdido. E o resultado? Deus o abençoou abundantemente. Assim como com Isaque, o Senhor quer fazer algo grande em sua vida. Pode não ser imediato, mas a promessa de Deus não falha. Se você está se sentindo desanimado, se está no deserto da sua vida agora, lembre-se, Deus está com você. A caminhada não acaba na seca. Ela começa com a fé em Deus que sustenta e prospera, mesmo quando ninguém mais vê. Senhor, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado por nos ensinar com a vida de Isaque a confiar em Ti, mesmo nos momentos de dificuldade. Hoje, oro por cada pessoa que está assistindo a este vídeo, que ela possa sentir a Tua presença mais perto do que nunca. Senhor, nos ajuda a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor diz para desistir. Dá-nos a coragem de semear na terra seca, de cavar poços quando tudo parece perdido. Que em cada passo possamos sentir a certeza de que Tu estás conosco. Liberta-nos da inveja dos outros, da comparação e da dúvida, e que possamos lembrar sempre: Tu és a nossa maior riqueza. Em nome de Jesus, amém. Se você sentiu que essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: Eu confio na prosperidade de Deus. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dessa esperança. Inscreva-se no canal para mais mensagens de fé e renovação. Que Deus abençoe sua jornada.